comecei a vida no Colégio Imaculada Conceição. Depois fui para Coração Eucarístico, de tia Sônia Brandão. Afinada Coração Eucarístico, né? Que louco. Muito bom. Estudou com o Renato Xixi lá no tempo? Não, Renata eu acho que Renata era um ano na minha frente. Bagunçava pouco, Renato. Doutor Renato Xixi. Renata é do meu grupo, do SCC, pessoa maravilhosa, meu irmãozinho. Maravilhosa. Estudei no Colégio Francisco Mendes e estudei no Colégio Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe, eu conheço a sua trajetória, né, que a gente se conhece desde pequeno, mas é o seguinte, nesse tempo de escola você já despontava, pensava em empreender, já tinha uma visão, já vendia quindinho, empadinha na escola, era permitido vender isso na escola? Veja, foi até bom você perguntar, porque eu costumo dizer que quem me iniciou na vida empreendedora foi minha avó Tereza, a mãe do meu pai. Ainda viva, mas hoje não é mais lúcida. Mas eu me lembro que a primeira coisa que eu vendi na escola, primário, acho, terceiro, quarto ano, por aí, quarta série, né? Que naquela época era primeira série, segunda série, terceira série. Nessas paradas. Eu lembro que ela trouxe de Recife uma caixinha assim, que vinha 12 anéis de borboletinhas. Eram uns anéisinhos pratas e tinha 2 asinhas de borboleta. E tinha umas molinhas, e as asinhas ficavam assim. Eu disse, ai, meu Deus, que maravilha. E aí eu não sei se eu tive a ideia de levar para a escola para vender, ou ela disse para eu levar. Ou ela trouxe só um, e eu disse que queria vender, e ela trouxe uma caixa da outra vez que ela foi para Recife. E foi quando eu comecei a vender. Foi com esses anéisinhos que ela me deu. E eu cresci aqui, escutando aquela mensagem, filho de peixe é peixinho, filho de gato é gatinho. E aí, essa menina tem no sangue de sabe vender, é muito vendedora, já vai ser comerciante e tal. E eu lembro que o meu primeiro negócio foi vendendo esses anéis que minha avó trouxe de Recife. Mas não é daqueles que furavam, não. Não. Tu lembra umas que vinham numa cartela que você furava? Lembro, você furava a cartela para tirar um anelzinho, tinha um número, né, que você escolhia. Parece que era que você furava, aí tinha o número, do número é que você ia para pegar o brinde ou o tipo de anel. Não, era uma cartelazinha que vinha vários anéis mesmo, e eu acho que eu vendia aí por R$1, R$1,25. Apurou muito, tá vendo? Menina esperta. Pois é, então começou aí. Mas quando eu era criança, eu já coloquei uma banquinha de confeito em cima de uma caixa de televisão. Eu não me esqueço nunca disso. Foi lá na Rua dos Correios, onde era a padaria. Até teve um episódio que tinha um senhor lá, que até hoje ele tem uma banca de confeito. Arionaldo, concorrente. Meu concorrente direto, Arionaldo. E aí ele disse, essa banquinha sua não tem nada não. Menina, eu chorei. Eu chorei, pai, Ari disse que minha banca de confeito não tem nada aqui adentro. Um homem sensível, né? Aí ele, para ainda. Eu me lembro que era umas 5 horas da tarde, tinha uma bomboniere ali perto de onde hoje é o Serra Bela. E ele me levou nessa bomboniere e eu comprei de tudo que tinha lá para poder botar na minha banca. Pronto, agora minha banca é completa. Isso era sempre nas férias, né? Nas férias do colégio. Eu perguntar se ficou permanente assim durante um tempo. Não, teve uma nas férias, na outra teve outra. Em outra oportunidade, eu inventei, eita, travou, de vender Dida, sacolé. É bom demais. Aí tive essa ideia, eu lembro que manhã comprou 3 isopor redondinhos, assim, porque aí eu ia, meus irmãos iam atrás, né? A gente subia nos carros de feira para vender ardida, era uma diversão. Ali é o ponto, né? Justamente. E é onde a pessoa também... tá aí uma coisa que você falou bacana, porque humaniza, o pessoal... Porque hoje vocês, graças a Deus, têm uma estrutura grandiosa, né? Tem vários funcionários. Sim. É um local muito bacana, bonito, confortável, com ar-condicionado. Mas aí o pessoal toda vez diz, não, às vezes pensa que já foi daquele jeito, né? Não é desse jeito. Nada começa também de cima. Nada começa grande, né? Nem a gente nasce grande. Não, nem a gente, graças a Deus. A gente nasce um bebê. Né? Pois é. Então, sempre foi assim. Eu acho que foi... E teve uma vez que meu avô me deu R$5. E eu me lembro que painho, ele gostava de comprar uns picolé que tinha ali, que era Bom Jesus. Lembra que tinha picolé Bom Jesus e Sorveteria Real? Sei. Que ia nas carrocinhas, a gente comprava. E aí ele tinha mania de comprar, tipo, 50 picolé e deixava em casa pra gente ir chupando. Eu ganhei esses R$5. Eu disse, pai, eu quero vender picolé. E naquela época, um picolé era 7 centavos. Ou era 14 centavos. Era um negócio desse. Mas talvez era seu custo, não? Já Custo, pensava o teu lá custo, no né? custo, porque como ele comprava muito, ele comprava direto, levava para casa para a gente chupar. E aí
ele me deu mais R$ 2, fez R$ 7. Eu não sei se desses R$ 7 eu comprei 50 picolés, era 14 centavos. E aí eu botei o picolé no congelador e coloquei a plaquinha. E eu, o dia todo vendendo, toda hora, principalmente à noite. O pessoal ficava muito ali na Concha. Eu fui criada na Concha, você me perguntou onde eu nasci. Eu nasci em Serra Talhada. Né? E fui criada na Concha Acústica, na pracinha da Igreja do Rosário. Com Tom em Recife lá, com né? Tom e doido. Ave Maria! Você tinha medo de Tom em Recife daquele tempo? Corria, porque eu morria de medo. Aí os meninos faziam, Recife! Aí ele saía correndo atrás dos meninos e eu, ó, partia. Aquilo era um perigo, bicho. Doido. Tem uma história complexa lá, que o pessoal sempre conta como é que é a história. Eu acho que o pessoal daqui de Serra, que é, assim, contemporâneo a gente, né? Uhum. Vai lembrar de Tom em Recife. E o pessoal sempre conta, ele tinha um problema psicológico, tá? Mas era perigoso você ter um cara adulto que a molecada gritava. Ele era tranquilo. Agora, quando a molecada gritava, aí ele se manifestava. E tua barraquinha, já pensou, se ele passasse lá e derrubasse tudo, ia acabar com o sonho da empreendedora. Era. Mas geralmente ele ficava ali sentado, com o rádio no ouvido, dedo no nariz. Aí quando os meninos atacavam ele, aí ele. Mas aí dessa barraquinha ali era em frente à padaria, que é ali na Rua dos Correios. Isso. Em frente à barraquinha. Teve uma época que ela ficou na frente da pizzaria de Itália, Isso, na época que era na Rua dos Correios, que eu fui criada junto com as meninas também ali uma época. E teve uma época que foi na frente da padaria e a gente ficava. E a padaria? Aí tem a questão. Como o Happy Orquestra está fazendo um ano, um ano é muita coisa, 365 dias, mas a Vila Bela está fazendo 30 anos, cara. 30 anos. Começou ali, naquele mesmo ponto que tem lá, ou inicialmente foi como você fez? Eu vou botar meus picolézinhos, ou então fazia um pãozinho aqui e eu vendia por fora, ou já começou como uma padaria? Começou como uma padaria pequena, na Rua dos Correios, né? Naquele mesmo local? A primeira foi na Rua dos Correios, ali é ainda a casa da minha avó, Tereza, e aí ela disponibilizou aquela garagem, que já era uma sorveteria do meu tio, e veio a ser a padaria. Inicialmente, meu pai sócio com um tio meu, que era irmão dele, que é irmão dele. E aí, depois a sociedade acabou, a mãe acabou deixando a lanchonete e vieram os dois trabalhar juntos pela padaria lá na Rua dos Correios. Porque, inicialmente, meus pais tinham o Quilanchão, que era uma lanchonete na praça. Lanchão, mas onde é que era esse Quilanchão? Eu me lembro ali numa praça que tinha o Mão na Boca, não, o Água na Boca. Mão na Boca. Mão na Boca. Que era mais em cima, perto do Beco do Nordeste. O Quilanchão, eu já tô voando. O Quilanchão, eu acho que tu nem vai lembrar. Qual é a tua idade? Eu tenho 37 anos. E eu 38. Então, o Quilanchão fechou por volta quando eu tinha ali uns 7, 8 anos. A gente era novinho. Então, tu não vai lembrar, mas era quase em frente ao Banco do Brasil. O outro lado, né? Sim. Depois teve vamos falar só do lanchonete aqui, meu amigo. Padaria, vocês vão ficar com água normal. 6 horas, hora de lanche, já sabe, né? Pé do pãozinho quente do Vila Bela. Com certeza. Ali tinha aquela, devia ser bem do lado daquela sorveteria Iceberg, que foi a primeira sorveteria que tinha um caldo, você botava no sorvete, ele ficava duro na hora. Lembro, era sim, aquele mais chocolate embaixo. 0 grau, né? Um pouco ali, mais quando embaixo. eu vi a primeira vez, cara, Matuto de Serra Talhada, quando eu vi, cara, você botou o negócio, já ficou duro, velho. Eu vou tô aqui desenterrando, em frente ao antigo Brasão. Era o Brasão? Não, mas aí tinha, o Brasão tinha, Que era de Hélio. Isso, tinha ali foi restaurante. bom. Ali foi bom, ali é tempo era bom. Em frente, né? em frente, exatamente em frente, do outro lado da rua. Foi show de bola. Assim, aí, dali da lanchonete, aí foram pra... Foi pra padaria, aí pai quebrou uma vez vendendo fiado, Foi? aí perdoou os fiados todos, pode voltar todo mundo a comprar pão. Aí deixou de vender fiado e se levantou. Foi mesmo, bicho? Foi. E o fiado, ainda tem fiado. Vocês talvez não trabalham, talvez trabalha com empresa grande, né? Pouco. Mas aquele miudinho que a pessoa tem, que antigamente não tinha cartão de crédito, ninguém tinha cheque, você não tinha um crédito em nada. Era tudo na caderneta. Ainda hoje tem alguns clientes mais antigos que ainda fazem isso. E só no pão. Aqui o cara compra o pão, a mortadela, compra o quê? Pra falar a verdade mesmo, o cara tá... Eu fui hoje na sua padaria, vou dizer, eu disse a minha que eu ia falar pra você aqui. Sim. Só ali. Cheguei lá, deu mais de R$100. Você comprou uma coisinha. Toda vez que eu vou lá é 70, 80, mas aí a menina disse, você vai dizer isso pra ela e ela vai dizer assim, você já viu quanto tá o quilo da farinha de trigo? Porque realmente a gente entende que a coisa tá ficando cara, mas a padaria deixou de ser só um local que vende pão e vende aquela mortadela, o queijo e, sei lá, uma cajuína.
Hoje você tem uma variedade grande. Mas naquele tempo você já tinha essa variedade grande? Não, naquele tempo era pão, refrigerante, né? Tem que ter a mortadela. Água, uma mortadela. Acho que nem mortadela tinha na Aquela época. grana que o cara corta devia ter. E Só- como é que os funcionários, só- os trabalhadores, o braçal que tem, o cara pedreiro vai trabalhar sem mortadela com Né? pão? Mas acho que tinha. Porque eu era muito pequena quando abriu também, né? Eu tenho 38, tinha 8 anos, mais ou menos. E aí, depois que manhã foi pra lá, também começou a fazer uns bolos, já fazia algumas tortas na lanchonete, aí foi botando na vitrine e foi crescendo o mix lá na Rua dos Correios. Na Rua dos Correios.